Oi pessoal, bora para mais um dia de lendo a Bíblia em um ano! Hoje nós iremos ler o capítulo 8 e o capítulo 9, então já pega a sua Bíblia, o seu plano de leitura, o seu caderninho e bora! E não se esquece de curtir, de comentar e se inscrever no canal. E como sempre, primeiro vamos orar. Papai, muito obrigada por esse dia onde nós temos o privilégio de sermos ensinados pela Tua Palavra, de aprender ainda mais sobre as Tuas verdades. Nos ajude a entender e a viver. Guie os nossos passos. É isso que eu te peço. Amém. Capítulo 8. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram com a tenda do encontro, e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca, e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que com sua própria boca havia prometido a meu pai Davi, quando lhe disse: desde o dia em que tirei Israel, meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho que procederá de você, e ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo do trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Depois, Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel. Levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus nem debaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com tua boca prometeste e com tua mão a cumpriste conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. Se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste ao teu servo Davi, meu pai.
Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atente à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouça as orações que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra teu próximo, tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga aos teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos seus antepassados. Quando se fechar os céus e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a sua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando o inimigo sitiar em suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende ao pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles e os entregares ao inimigo que os leve prisioneiros para a sua terra, distante ou próxima, se eles caírem em si, na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles voltarem para ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra dos inimigos que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo, que pecou contra ti. Perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti, e faze com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito, da fornalha de fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, o teu povo, e que os ouça sempre que clamarem a ti. Pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito.
Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu. Pôs-se em pé e abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone, e faça com que de coração nos voltemos para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados, e que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda a causa do seu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com o que precisarem. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro, mas vocês tenham um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. Então, o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu um sacrifício de comunhão ao Senhor, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor. E ali ofereceu holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. E foi assim que Salomão, com todo o Israel, celebrou a festa daquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde o Lebo Amate até o ribeiro do Egito. Celebraram-na diante do Senhor, nosso Deus, durante 7 dias. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos e de coração alegre, por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por Israel, o seu povo. Capítulo 9. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: Ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez seu pai, Davi, se fizer tudo o que ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi seu pai, quando lhe disse: Nunca faltará descendente para governar Israel. Mas, se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos meus mandamentos e aos decretos que lhe dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora este templo seja agora imponente, todos os que se passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: Por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: Porque abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda esta desgraça. Depois de 20 anos, durante os quais construiu estes 2 edifícios, o Templo do Senhor e o Palácio Real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pingo, e ouro que ele precisou. Mas quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou.
e a chamou Terra de Cabu, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construíssem o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, o Muro de Jerusalém, bem como Azor, Megido e Gézer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gézer, incendiou a cidade e matou seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. E Salomão reconstruiu Gézer. Ele construiu Bet-Horon Baixa, Balaate e Tadmor no deserto dessa região, bem como todas as cidades armazéns e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas. E esses povos continuam nesse trabalho até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais encarregados das construções de Salomão. 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor. E Salomão concluiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Hirão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Agora vamos orar. Papai, muito obrigada por essa palavra. E nesse momento eu te peço para que o Senhor nos ajude a ter um coração íntegro, que nós venhamos obedecer ao Senhor com alegria. E que a nossa prioridade sempre seja buscar a Tua presença, estar com o Senhor, viver com o Senhor. Que a Sua verdade seja a nossa bússola. Que o Senhor seja aquele que dita o ritmo da nossa jornada para sempre. Muito obrigada por tudo. Continue ministrando aos nossos corações. É isso que eu te peço. Amém. Bom, agora você já sabe, Tira um Tempo pra Meditar sobre tudo que a gente aprendeu. Eu te vejo amanhã. Um beijo e tchau.